Você tem ideia do poder que existe nas palavras que saem da sua boca? A Bíblia revela que palavras podem abençoar ou amaldiçoar. E o mais chocante é que muitas pessoas estão hoje vivendo em prisão espiritual, derrotadas, doentes ou perdidas, simplesmente por causa do que falaram, sem nem perceberem. Jesus não apenas falou com poder, ele nos ensinou que cada palavra tem peso eterno. Em um único versículo, ele declarou: do que o coração está cheio, a boca fala. E isso quer dizer que sua língua está revelando o que está escondido na sua alma. E mais, ela pode estar construindo seu futuro ou destruindo sua vida. Se você já sentiu que algo está te travando espiritualmente, que suas orações não passam do teto ou que parece carregar uma maldição invisível, pare tudo agora e assista até o final. O que você vai aprender hoje pode quebrar cadeias espirituais e libertar sua vida de consequências que você mesmo pode estar atraindo com a sua boca. E antes de continuar, um aviso rápido, mas muito importante. Mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal ainda não estão inscritas. Se você ama a palavra de Deus, quer crescer espiritualmente e não quer perder os próximos conteúdos que podem mudar seu destino, se inscreva agora. Isso ajuda muito e te garante acesso a revelações que podem transformar sua caminhada com Cristo. Agora, prepare o seu coração, porque Jesus nos mostrou o poder e as consequências de cada palavra. E depois de hoje, você nunca mais vai falar da mesma forma. Sabe, meu querido, quando João escreveu que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1, ele não estava apenas filosofando. Ele estava nos revelando algo profundo sobre a natureza da fala divina. Jesus, o Verbo encarnado, nos mostrou que a palavra tem poder criativo, transformador, eterno. E se ele, sendo a própria encarnação da divindade, usava suas palavras com tamanha sabedoria, o que nos faz pensar que podemos falar vento, como se cada frase dita não tivesse consequência. Pensa comigo, Jesus não falava por falar. Ele abençoava com a voz, libertava com o tom e até repreendia com compaixão. Quando ele disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. Marcos 2:11. Ele não estava apenas dando uma ordem física, ele estava ativando fé, promovendo cura e restaurando dignidade. É isso que a espiritualidade nos convida a praticar. Uma linguagem cheia de unção, que edifica ao invés de ferir, que aponta para a salvação e não para a condenação. Nos nossos dias, às vezes a gente trata as palavras como se fossem balas de festim, barulhentas, mas inofensivas. Só que não é bem assim. O que sai da nossa boca carrega um peso espiritual e pode ser bênção ou maldição, cura ou veneno. No fundo, cada conversa é um pequeno culto, onde manifestamos com a boca aquilo em que realmente cremos. A fé que professamos precisa ser ouvida até nos nossos comentários mais simples, porque o que parece pequeno aos olhos humanos pode ser sagrado aos olhos de Deus. Então, antes de soltar aquela crítica, aquele sarcasmo disfarçado ou aquela fofoca travestida de preocupação, vale a pena lembrar: Jesus não desperdiçava palavras e nós também não devíamos. A oração não é só o que falamos a Deus, é também o que falamos dos outros, com os outros e sobre nós mesmos. Nossa boca precisa ser um altar, não um depósito de queixas ou julgamentos. Afinal, é por meio da palavra que o reino é anunciado. E também por meio dela que o reino pode ser negado. E falando nisso, há algo ainda mais sutil que Jesus nos ensinou com suas palavras, ou melhor, com o reflexo delas. Ah, meu amigo, essa frase de Jesus tem um peso que não se mede com balança. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. É quase como se ele dissesse: quer saber o que alguém carrega por dentro? Escute o que ela diz quando está sob pressão.
porque é fácil manter a pose em momentos de paz, mas quando o caos chega, é aí que o coração escapa pela boca. Jesus, com a doçura firme que só Ele tem, nos lembra de que a língua não mente sobre o estado da alma. E se a espiritualidade não estiver enraizada de verdade, cedo ou tarde, a nossa boca vai revelar. Você já percebeu como alguns até conhecem toda a doutrina de cor, mas vivem derramando palavras ásperas, críticas destrutivas e murmurações disfarçadas de opinião? Pois é. A crença verdadeira transforma até a maneira como a gente conversa na fila do mercado. E isso é mais sério do que parece, porque a palavra tem a capacidade de moldar ambientes. Uma fala cheia de fé pode acalmar tempestades emocionais, restaurar relacionamentos e até despertar uma vida de oração adormecida. Mas, ao contrário, uma palavra impensada pode gerar feridas que nem o tempo dá conta de curar. Lembra de Pedro, no pátio, negando Jesus com palavras que queimavam mais que qualquer fogueira? Foi no falar que ele tropeçou, mas também foi com palavras, tu sabes que te amo, João 21:17, que ele recomeçou. É esse o ciclo. O que falamos revela quem somos e também pode ser o início de uma transformação. Por isso, cuidar do que se fala é também cuidar daquilo que se guarda no coração. É por isso que a oração precisa ser mais que uma rotina. Ela precisa ser um espaço onde Deus limpa o que está entulhado aqui dentro, para que o que sai da nossa boca seja como fonte de água viva. Uma prática simples, mas poderosa, é começar o dia pedindo: Senhor, purifica meus pensamentos e guarda meus lábios. Parece singelo, mas você vai ver como a fé começa a agir até nas conversas do cotidiano. Agora, se é verdade que a língua revela o coração, também é verdade que ela tem o poder de semear destinos, e foi exatamente isso que Jesus quis nos mostrar logo adiante. Senta aqui comigo um instante, porque isso que vou te contar é daqueles segredos do reino que mudam a vida de quem entende. Jesus, certa vez, estava com fome e se aproximou de uma figueira. A árvore estava cheia de folhas, toda pomposa por fora, mas não tinha fruto algum. Então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21:19. Agora, pensa comigo. Se até uma árvore respondeu ao que Jesus disse, será que as nossas palavras também não estão afetando tudo à nossa volta? O que sai da nossa boca carrega uma semente. Palavras de fé produzem frutos de esperança. Palavras amargas geram raízes de dor. Não dá para escapar disso. A espiritualidade verdadeira nos ensina que tudo o que falamos volta para nós, como uma colheita inevitável. E acredite, tem muita gente jejuando e orando, mas ainda colhendo espinhos porque lá atrás semearam espinhos com a língua. É duro ouvir isso, eu sei, mas é necessário, porque Jesus quer limpar não só nossos hábitos, mas também nossa fala. E isso inclui aquele comentário maldoso, dito no calor da emoção, aquela crítica disfarçada de sinceridade, ou até aquele desabafo azedo que a gente lança quando se sente injustiçado. Se cada palavra é uma semente, então precisamos escolher bem o terreno e a estação. Não se planta crítica em momento de dor. Não se planta julgamento em solo de confusão. Jesus não amaldiçoou a figueira por impulso. Ele o fez como um sinal, para nos ensinar que a fé também precisa ser aplicada na fala, e a fala precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso, a doutrina cristã não é só sobre crer certo, mas também sobre falar certo, no espírito certo, pela razão certa. Quer um exercício simples para começar a mudar isso? Antes de abrir a boca, pergunte-se: essa palavra que estou prestes a lançar promove salvação ou destruição? Ela reflete a divindade em mim ou revela minha carnalidade? Ela é adoração ou só reclamação disfarçada? Faz isso com sinceridade e você vai perceber que até o tom de voz muda, porque quem cultiva fé com palavras
colhe paz no espírito. E já que estamos falando de palavras que transformam, é impossível não lembrar do jeito como Jesus usava as suas para curar feridas invisíveis. Se a gente entendesse com mais profundidade isso aqui, Jesus não falava só com a boca, ele falava com o coração cheio de compaixão, com a mente cheia de sabedoria celestial e com um espírito perfeitamente alinhado com o Pai. Cada palavra que saía dos seus lábios carregava não só sentido, mas unção, e por isso curava. Lembra daquele momento em que o centurião romano diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8:8. Olha a confiança que ele tinha no poder da fala de Jesus. Uma única palavra bastava. Uma só. Esse é o nível de autoridade espiritual que Jesus carregava. Mas o mais lindo de tudo é que ele mesmo disse que poderíamos fazer obras ainda maiores, João 14:12. Isso quer dizer que quando a nossa fé se torna prática e nossa oração se torna constante, nossas palavras também podem carregar cura, não por mérito nosso, mas por causa da divindade que habita em nós por meio do Espírito Santo. A religião nos aponta o caminho, a espiritualidade nos dá coragem de trilhá-lo com verdade e graça. Imagine um mundo onde cada palavra dita no café da manhã fosse um bálsamo, onde uma ligação não servisse para aumentar a fofoca, mas para diminuir a dor de alguém, onde uma mensagem de texto não fosse só um bom dia mecânico, mas uma revelação simples. Você é importante. Deus está contigo. Isso é possível. Isso é o reino em movimento. A vida de fé se mede também pelas palavras que usamos quando ninguém está nos ouvindo. E quando abrimos a boca em meio à dor de alguém, temos duas escolhas: ou curamos, ou machucamos ainda mais. Por isso, quando falamos, precisamos falar como quem serve. 1 Pedro 4:11. Conscientes de que até um conselho simples pode ser uma oração em forma de frase. E falando em palavras que tocam profundamente, Jesus também nos alertou sobre como usá-las para julgar. E nesse ponto, ele foi tão direto quanto amoroso. Esse ensinamento de Jesus é como um espelho afiado. Não julgueis e não sereis julgados, pois com a medida com que medirdes, também vos medirão. Lucas 6:37 e 38. E olha, é fácil cair nessa armadilha de achar que estamos apenas observando ou dando uma opinião, quando na verdade estamos colocando sobre alguém um peso que nem Deus colocou. A nossa língua, quando mal usada, pode se tornar uma balança injusta, e isso fere não só a pessoa julgada, mas também o coração daquele que julga. A fé autêntica nos chama a olhar para o outro com misericórdia, não com régua. A verdadeira espiritualidade nos leva a orar pelos falhos, não a expô-los. A religião, quando mal compreendida, vira um martelo, mas quando está firmada em Jesus, vira um abrigo. Porque ele mesmo, quando poderia julgar a mulher adúltera, preferiu perguntar: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? João 8:10. E quando ela disse: Ninguém, Senhor, ele respondeu com graça: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Agora, verdade, vamos falar. Às vezes o julgamento sai pela boca sem a gente nem perceber. Um comentário aqui, um riso sarcástico ali, uma insinuação inocente acolá, e pronto. Semearam-se palavras que mais afastam do que aproximam alguém da salvação. O problema é que isso contamina o ambiente espiritual ao nosso redor e contamina a nossa própria alma. Porque toda vez que usamos a fala para diminuir alguém, estamos revelando que ainda temos dificuldade de reconhecer a divindade que existe até mesmo nos frágeis. Quer transformar isso? Comece pelo silêncio. Às vezes, o mais sagrado que podemos oferecer é calar e orar. Se ao invés de comentar o erro de alguém, orarmos por ele em secreto, estamos exercendo um tipo de adoração que agrada ao Pai. E mais, estamos dizendo com ações que cremos num Deus que restaura, não num tribunal humano.
A doutrina do reino é simples, mas poderosa. Amar é mais eficaz do que apontar. E se o julgamento condena, a graça de Deus reconstrói. Foi exatamente isso que Jesus mostrou quando ofereceu palavras de perdão em situações que todos esperavam condenação. Agora, respira fundo e imagina essa cena. Jesus, pregado na cruz, sangrando, desprezado, cercado por zombadores e inimigos. E mesmo assim, ele abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, da Lucas 23:34. Que tipo de fé é essa, meu amigo? Que tipo de espiritualidade se mantém firme a ponto de oferecer perdão quando a alma grita por justiça? Isso não é humano, é divino, é o próprio coração de Deus em forma de palavra. Jesus podia ter silenciado, podia ter clamado por vingança ou pelo menos por explicações, mas não. Ele escolheu liberar perdão. E ao fazer isso, ele não só nos ensinou sobre a salvação, mas também sobre o poder restaurador da fala. Porque palavras de perdão não apenas aliviam o ofendido, elas libertam o ofensor. São sementes sagradas que rompem ciclos de dor e acendem luz em lugares que pareciam escuros demais. E veja, isso não é um convite ao esquecimento, mas um chamado à revelação. Perdoar é crer que Deus pode fazer justiça melhor do que nossas palavras de raiva jamais fariam. É confiar que a adoração que oferecemos no silêncio de um perdão é mais poderosa do que 1000 cultos barulhentos com o coração preso na mágoa. E se Jesus, no auge da dor, usou palavras para reconciliar e não para acusar, o que nos impede de fazer o mesmo nas nossas pequenas cruzes diárias? Talvez o que falte seja prática. Um bom exercício: pegue uma situação que ainda te dói. Escreva uma oração em voz alta dizendo: Senhor, eu escolho perdoar como o Senhor me ensinou. Que as palavras da minha boca não perpetuem essa dor, mas levem cura. Diga isso quantas vezes for preciso. Às vezes, a fé precisa ser proclamada até que o coração se alinhe com a crença. E quando você começar a falar como quem já foi perdoado, você também começará a falar como quem já venceu. E é nesse espírito que a língua, antes usada para ferir, passa a se tornar instrumento de vida. Agora me diga, quais palavras você tem semeado na sua vida? Elas têm trazido cura ou destruição? Escreve aqui nos comentários o que mais te impactou neste vídeo. Sua experiência pode ajudar outros que estão passando pelas mesmas lutas. E não se esqueça, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Isso é fundamental para você continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e podem transformar sua vida espiritual. Que o Senhor te dê sabedoria para falar com o coração cheio da presença dele. Nos vemos no próximo vídeo.